Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 26. O poder da humildade genuína. O que poderia ter sido, pode ser. Já percebeu como as crianças pequenas são diretas? Elas não perdem tempo com discussões longas, nem fazem rodeios. Vão direto ao ponto naquilo que querem. E fazem muitas perguntas. Por quê? Porque querem respostas. Com muita frequência na idade adulta, quando nos aproximamos de Deus com perguntas, já achamos que recebemos a resposta e mais, tentamos convencê-lo a seguir nossa sabedoria do que demonstramos com a atitude flexível de quem quer aprender de sua sabedoria. Entretanto, a verdadeira humildade se prostra diante de uma sabedoria superior. Na verdadeira humildade, reconhecemos que não temos força nem sabedoria por nós mesmos. Precisamos depender de Deus, assim como as crianças pequenas dependem dos pais. As crianças também são conhecidas por sua honestidade gritante. As crianças também são conhecidas por sua honestidade gritante. Já estive com um grupo de crianças que pediram perdão a Deus por seus pecados e foram honestas e diretas e depois consertaram as diferenças umas com as outras. Seu exemplo de humildade levou lágrimas aos olhos dos pais e convenceu o meu coração de sua grande necessidade. De fato, temos muito a aprender com essas crianças. Cristo nos disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarás no reino do céu. Mateus 18:3. Essa foi uma declaração de significado profundo nos dias de Cristo, mas sabemos que foi um choque para os discípulos, para todos os outros que estavam ouvindo, pois era o contrário do que a cultura ensinava. Até mesmo hoje, o nosso modo humano de pensar não faz sentido se tornar criança novamente. A progressão lógica é que avançamos em nosso pensamento, de que nos tornamos mais astutos, estudados, conhecedores da Bíblia, maduros, não mais infantis. Então, o que Cristo queria dizer? Continuemos a leitura. Aquele que se humilha como essa criança, esse é o maior reino dos céus, a humildade. É claro que sabemos todos sobre humildade. Muitos de nós se orgulham da própria humildade quando as pessoas falam de nós e dizem coisas como: ele é tão humilde. Nosso coração palpita de alegria. Quando alguém pergunta como realizamos algo, respondemos com toda a eloquência, apontando para cima. Não fui eu, foi ele. Não mereço o crédito. Muitas vezes, porém, nosso coração sussurra: sim, mas você trabalhou muito no projeto. Deus não poderia ter feito sem você. A verdadeira humildade, que não produz orgulho de si mesma, é um dom raro que só Deus pode dar. Mas é dessa humildade focada em Cristo que necessitamos desesperadamente. Conforme certo cristão expressou de maneira profunda, a vida cristã só pode ser explicada em termos de Jesus Cristo. E se sua vida cristã só pode ser explicada em termos de quem você é, sua personalidade, sua força, sua vontade, seus dons, seus talentos, seu dinheiro, sua coragem, sua escolaridade, sua dedicação, seu sacrifício ou qualquer coisa sua, você pode até ter uma vida cristã, mas ainda não está vivendo. Em 1902, a Igreja Adventista do Sétimo Dia estava começando a expandir rapidamente. Grandes coisas estavam acontecendo em diversas frentes à medida em que a obra avançava. Mesmo assim, alguma coisa estava em falta. Essa única coisa, se vivenciada, traria todas as bênçãos consigo e a obra seria terminada. Ao se referir a essa ausência, Ellen White contou com tristeza uma visão que recebeu. Um dia, por volta do meio-dia, eu estava escrevendo acerca da obra que poderia ter sido realizada durante a última reunião da Associação Geral, caso os homens que estão nos cargos de confiança tivessem seguido a vontade e os caminhos de Deus. Os que receberam grande luz não andaram de acordo com a luz. O encontro foi encerrado e a situação não foi resolvida. As pessoas não se humilharam diante de Deus como deveriam ter feito, e o Espírito Santo não foi concedido.
Eu tinha escrito isso muito tempo antes, quando eu tinha perdido a consciência e me parecia estar testemunhando a cena de Battle Creek. Estávamos reunidos no auditório do tabernáculo. Foram feitas orações, um hino cantando e outras orações foram oferecidas. Fervorosas súplicas foi feita a Deus. A reunião foi destacada pela presença do Espírito Santo. A obra foi profunda e algumas pessoas presentes choravam visivelmente. Um daqueles ergueu-se de sua posição inclinada e declarou que no passado não estivera em reunião com algumas pessoas, que não sentira amor por elas, mas que agora via a si mesmo tal como era, com grande solenidade. Repetiu as palavras das mensagens da igreja laodiceana, como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Sim, essa era a minha condição. Meus olhos se abriram, meu espírito tem sido duro e injusto. Pensei de mim mesmo quando sendo justos, mas agora o meu coração foi quebrantado e posso ver minha necessidade do precioso conselho daquele que me conhece completamente. Oh, quão grandiosas e compassivas são as palavras. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que veja. Apocalipse 3, 17 e 18. O orador volveu-se para os que haviam estado a orar, dizendo: temos algo a fazer. Necessitamos confessar nossos pecados e humilhar o nosso coração diante de Deus. Ele realizou confissões de coração quebrantado e então se dirigiu a vários irmãos, um após o outro, estendendo-lhes a mão e pedindo perdão. Aqueles a quem ele falara se ergueu de um salto, realizando também as suas confissões e solicitando perdão, e logo se abraçaram uns aos outros chorando. O espírito de confissão se espalhou por toda a congregação. Foi uma experiência pentecostal. Ergueram-se louvores a Deus noite adentro, estendendo-se quase até a manhã, e a obra foi realizada. As seguintes palavras foram repetidas muitas vezes, com enunciação bem clara: eu repreendo e castigo todos que amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3, 19 e 20. Ninguém se orgulhava de ter feito uma confissão sincera, e aqueles que dirigiam essa obra eram os únicos que tinham alguma influência, mas não antes de terem corajosamente confessado seus pecados. Havia uma alegria como nunca antes fora vista no tabernáculo. Então voltei à minha consciência e por um pouco de tempo não sabia onde estava. A caneta ainda estava em minha mão e ouvi as seguintes palavras: isso é o que deveria ter acontecido. Deus está esperando para realizar tudo isso pelo seu povo. Todo o céu está esperando para conceder a graça. Eu fiquei imaginando onde poderíamos ter chegado se isso tivesse ocorrido durante as últimas reuniões da Associação Geral. Então a agonia do desapontamento me envolveu quando me apercebi de que aquilo que eu testemunhara não tinha de fato acontecido. Aquilo que poderia ter acontecido não aconteceu em 1902, mas pode acontecer hoje. A Bíblia nos diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. E vós, que sois de ânimo, dobre, limpai o coração. Afligi-vos, levantai e chorai. Converta-se do vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Conforme outro autor escreveu, é fácil achar que nos humilhamos perante Deus, mas a humildade perante os seres humanos é a única prova suficiente de que a nossa humildade diante de Deus é real. O humilde não sente ciúmes nem inveja. Consegue louvar a Deus quando outros são preferidos e abençoados em sua frente. É capaz de tolerar quando outros são louvados e ele é esquecido,
porque na presença de Deus, ele aprendeu a dizer como Paulo: não sou nada. Ele recebeu o Espírito de Jesus, que não agradou a si mesmo e não buscou a sua própria honra, como o Espírito da sua vida. Precisamos quebrar cada pedaço de orgulho a fim de receber esse grande presente. Devemos sondar nosso coração hoje. Devemos nos humilhar diante do trono de Deus. Devemos olhar para cima com fé e fervor simples e infantil e continuar ousando pedir mais. O retiro de pastores que transformou vidas. Não faz muito tempo, um grupo de pastores se reuniu para um retiro de 3 dias na Associação Transilvânia Norte, na Romênia. A princípio, o programa prosseguiu conforme o planejado. No segundo dia, algo inesperado aconteceu. O pastor Ioa Campion Tata, secretário e ministerial da União Romena, apresentou um devocional no fim da tarde sobre o ministério do profeta Neemias no Antigo Testamento. O devocional estava marcado como parte do retiro. Inicialmente, os pastores começaram a conversar sobre a necessidade de reparar e restaurar os muros, seguindo o exemplo de Neemias. Na primeira parte desse debate, o pastor disse que havia ido ao retiro orar, mas desde que chegara, havia sentido a necessidade de falar mais. Então começou a confessar e pedir perdão aos colegas por ter sido crítico em relação a eles, sobretudo a administração do campo. Em resultado, um pastor, após o outro, começou a confessar os seus próprios pecados e a pedir perdão aos colegas pela dor e pelos males que havia causado de forma específica aos outros. Os participantes contam que sentiram o Espírito Santo de maneira poderosa à medida que o Espírito Santo de humildade e reconciliação prosseguiu. Isso durou mais de 2 horas. Além de os pastores pedirem perdão pelos erros cometidos uns contra os outros, também confessaram publicamente as suas falhas em relação a Deus por causa de prioridades equivocadas. A maioria dos que estavam na reunião se emocionou e lágrimas encheram as faces. Como os pastores se mostraram dispostos a se abrir e a ser honestos uns com os outros, as máscaras caíram e muita cura aconteceu. Essa experiência levou a uma mudança total de prioridades para muitos dos pastores. Como então podemos obter verdadeira humildade? Como nos humilhar de tal maneira que o Espírito Santo de Deus seja verdadeiramente derramado? Venho orando a esse respeito há algum tempo. Muitas vezes, quanto mais velhos e experientes no ministério nos tornamos, mais difícil é nos humilhar e reconhecer as nossas fraquezas diante dos outros e de Deus. No livro pastoral Ministério Pastoral, encontramos o seguinte: foi-me mostrado que muitos correm o maior perigo de falhar em aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Quase todos negligenciam o autoexame. Recebe-se muito mais força ao se gastar 1 hora por dia em meditação, lamentando as próprias falhas e corrupção do coração, suplicando pelo amor perdoador de Deus e pela certeza do perdão dos pecados, do que em muitas horas e dias, finalizando-se com cada uma das objeções em nossa fé, bem como as mais poderosas evidências em seu favor. O contexto dessa declaração é que um pastor, embora bem versado em todas as doutrinas, não permitia que o Espírito Santo entrasse em seu coração. É claro que devemos conhecer a Bíblia de capa a capa e nos fortalecer na doutrina bíblica correta. Todavia, o mais importante é permitir que Deus quebre nosso coração. Ellen White roga que o espírito soberbo se curve em humilhação, que o duro coração seja quebrantado, que não haja mais mimos, autocomiseração e exaltação do eu. Olhem aquele que nossos pecados pregaram na cruz. Vejam-no descendo passo após passo em senda da humilhação para nos erguer, humilhando-se até o ponto de não ter mais onde baixar. Em tudo para nos salvar e nos dar a quem o pecado abateu. Seremos nós tão indiferentes, tão frios, tão formais, tão orgulhosos,
tão autossuficientes? Quem entre nós segue fielmente o modelo? Quem começou e continua na batalha contra o orgulho próprio? Quem tem, com determinação, lutado contra o egoísmo até expulsá-lo do coração e da sua vida? Necessitamos de uma experiência mais profunda. Já falei sobre o perigo de basear nossa fé apenas na experiência. É nesse ponto que muitos se enredam no erro, porque são dirigidos pela busca por uma experiência emocional. Embora precisamos ter a certeza de que estamos enraizados e consolidados na palavra de Deus, também devemos nos lembrar de que somos seres emocionais e por isso necessitamos de mais do que mero conhecimento intelectual. Precisamos de uma experiência no nosso coração. No que diz a respeito da caminhada espiritual, muitas pessoas têm o conhecimento intelectual. Tomaram a decisão de crer em Deus, mas lhe falta uma experiência de coração com o Senhor. Não o conhece pessoalmente. Não experimentaram genuinamente o que significa andar em harmonia com Deus a cada dia. Ao falar de nossa necessidade de uma experiência de vida mais profunda, a irmã White escreveu o seguinte: todos nós precisamos obter muito mais profunda experiência nas coisas de Deus do que temos obtido. O próprio eu tem de morrer e Cristo deve tomar posse do templo da alma. A fé e oração são necessárias a fim de que possamos contemplar as coisas profundas de Deus. Nossa mente é tão restringida por ideias estreitas que só captamos visões limitadas da experiência que temos o privilégio de alcançar. Tenho uma amiga chamada Phyllis. Ela toca o meu coração toda vez que ela fala. É uma cristã madura, líder de sua igreja e dirige um grupo de estudo bíblico em nossa comunidade. Ela é racional, emocionalmente estável e sempre procura meios de ajudar as outras pessoas. Quando ela fala sobre as coisas de Deus, sobre como ela o vê mudar a vida das pessoas ou de algo que lhe ensinou por meio da palavra, lágrimas muitas vezes brotam os seus olhos. Quando ela ora durante o culto ou reunião de estudo da palavra, com frequência se emociona ao derramar o seu amor e adoração a Deus, bem como sua gratidão pelas ternas misericórdias do Senhor. Que testemunho poderoso tem sido para mim. Algumas pessoas podem até não ver com bons olhos essa expressão de emoções, considerando sentimental demais. Mas vejo em Polis alguém que compreendeu de verdade o que Cristo fez na vida dela. Entende o que significa ter experiência de permanecer com Jesus? Para Polis, a religião não é apenas professar uma fé, mas Cristo tocou até o âmago de seu ser. E isso se revela não só em suas orações ou testemunhos públicos, mas no decorrer prático de sua vida cotidiana. Mais de nós necessitamos desse tipo de experiência no nosso coração, uma experiência que nos leva às lágrimas pela bondade do amor de Deus. Lembre-se de que a existência de emoções não significa fanatismo. Somos instruídos a amar o Senhor de todo o coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e amar o próximo como a nós mesmos. Marcos 12:30. O amor envolve emoções e sentimentos. Quanto mais amamos a Deus, mais nossos sentimentos crescem e mais profunda nossa experiência pessoal de intimidade com o Senhor se torna. Quanto mais amamos a Deus, mais nossos sentimentos crescem e mais profunda nossa experiência pessoal de intimidade com o Senhor se torna. Em um reavivamento genuíno, emoções de amor, contrição, arrependimento e maior preço pelo amor e sacrifício de Deus costumam estar presentes. As emoções em si não são aquilo que buscamos, nem são necessárias para um reavivamento. Embora cada um de nós responda de maneira diferente à atuação do Espírito, não devemos afastar as emoções quando elas são acompanhadas de uma consagração mais profunda.
Necessitamos de uma experiência mais profunda, muito mais do que até nós imaginamos ser possível. Precisamos nos converter diariamente, pois a inspiração nos diz: seguir a Jesus requer sincera conversão no princípio e uma repetição dessa conversão a cada dia. Essa é a chave. O resultado de uma verdadeira humildade. A inspiração nos promete: não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus dispensa o caminho mediante a remoção de todo o impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre a enfraquecida igreja e uma consagração impenitente. Se Satanás pudesse fazer o que ele queria, nunca haveria outro despertamento, grande ou pequeno, até o fim do tempo. Não somos, porém, ignorantes de seus ardis. É possível resistir-lhe o poder. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir que a chuva de bênção caia sobre o povo de Deus, mais do que fechar as janelas do céu para que a chuva serôdia caia sobre a terra. Homens ímpios e demônios não podem impedir a obra de Deus ou excluir sua presença das reuniões de seu povo, caso eles, de coração rendido e contrito, confessam e afastam de si os pecados, reclamando com fé as suas promessas. Imagine como seríamos cristãos diferentes hoje se, como igrejas, ministérios e líderes da obra de Deus, verdadeiramente permitíssemos que o Senhor sondasse o nosso coração e quebrasse todo o orgulho e egoísmo. O que poderia ter sido não seria apenas um sonho, mas realidade. O Espírito de Deus seria derramado e a obra terminaria. O tempo é curto, irmãos e irmãs. Devemos humilhar o nosso coração como criancinhas perante o Senhor. Devemos nos unir em união, deixando de lado os nossos erros e suplicando pelo derramamento do Espírito Santo em nossa vida e nossa igreja. Busquemos orientação divina, pois somos instruídos daqueles que com humildade de coração buscam a direção divina, os anjos de Deus se aproximam. Você já sentiu que suas orações pedindo o Espírito Santo são em vão? Tenha fé, o derramamento está vindo. Logo, a fonte de glória que tem se acumulado para essa obra final da terceira mensagem angélica fluirá e derramará um dilúvio curador de influência celestial e luz acumulada pelo mundo inteiro. Nenhuma oração que fizermos por esse dom será perdida. Cada oração tem sido ouvida e está sendo somada para que logo a recompensa se espalhe. Mas devemos nos humilhar, precisamos quebrar cada pedaço de orgulho a fim de receber esse grande presente. Devemos sondar nosso coração hoje, devemos nos humilhar diante do trono de Deus, devemos olhar para cima com fé e fervor simples e infantil e continuar ousando pedir mais.